Fala galera, aqui é o Caio. Hoje entrevistamos Virgílio Neto, professor, comentarista de rugby e locutor de grandes eventos esportivos. Curtam, compartilhem, vocês vão gostar da entrevista aqui no Foco em Esporte. Virgílio, primeiramente obrigado. E eu queria saber, por que você escolheu o jornalismo esportivo? Qual foi a sua maior paixão pelo jornalismo esportivo? Olá Caio, olá John, olá galera do Foco em Esporte. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês, nesse projeto de vocês com o Foco em Esporte. Muito bacana mesmo, parabéns pela iniciativa e precisamos mais disso, então os meninos aqui estão de parabéns. Bom, por que o jornalismo esportivo? Sempre gostei desde pequeno sobre assuntos, notícias de esporte, sempre li muito jornal, sempre ouvi muita rádio, sempre vi muita televisão e sempre desde pequeno me encantou a área do jornalismo esportivo, sobretudo porque o esporte é a minha paixão, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que meu ganha-pão hoje e é o que eu gosto mais de fazer mesmo é o esporte. O jornalismo veio da paixão natural desde criança, de poder ler as notícias, de poder ouvir o rádio, de poder ver a televisão e querer compartilhar notícia, difundir informação e conhecimento também. Você foi lá nos Jogos Olímpicos do Rio, né? Quais são as suas análises sobre o evento? Sim, eu estive lá nos Jogos Olímpicos como locutor de 4 modalidades, na verdade 8, né? Porque uma é o pentatlo moderno e o pentatlo moderno são 5 modalidades. Bom, enfim, mas são 4, oficiais são 4. No geral, o saldo é extremamente positivo e o Brasil sai muito bem depois de ter organizado os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Houve problemas? Houve problemas, mas nenhum problema que comprometesse a execução e o andamento do evento, que comprometesse dentro de campo, dentro das quadras, dentro das piscinas, que comprometesse o esporte ou que comprometesse quem assistisse o esporte, que eram os torcedores. Então, do ponto de vista geral, sim, foram de grande sucesso os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Muitos dizem que em comparação com as edições anteriores, foram os melhores Jogos Olímpicos da história. Não teve, infelizmente, a projeção e proporção que tiveram os Jogos Olímpicos, por exemplo, de Londres. Mas aí é por uma questão geográfica. A América do Sul, ele é o continente mais isolado do planeta. Mais até que a Oceania. A Oceania tem um fator a favor que é falar inglês. E o nosso continente, aqui a América do Sul, o nosso subcontinente, não fala o idioma global. O português não é idioma global e nem a América do Sul é um destino turístico tão procurado quanto os outros continentes. Mas sim, os Jogos Olímpicos foram muito bem sucedidos, assim como os Jogos Paralímpicos. É essa a conclusão que eu tiro. Quais os pontos que o Brasil pode aprimorar? Corrigir do evento, dos erros e dos acertos? É tratar a questão da infraestrutura de transporte. Acho que muita coisa ficou por fazer e o que ficou feito foi ficou muito pronto em cima da hora. Eu acho que até esse zelo pela mobilidade urbana, não apenas em termos de transporte público, mas pensar em outras alternativas de transporte como o ciclismo, o uso das bicicletas. Então eu acho que o zelo pela mobilidade urbana, pelo planejamento urbano e pelos planos diretores de cada cidade, não apenas do Rio de Janeiro, mas o município no Brasil zelar pela execução e cumprimento de um plano diretor que vai, obviamente, dar a direção de crescimento das cidades nas próximas décadas. Então acho que o zelo pela mobilidade urbana, planejamento para o crescimento das cidades. O Brasil ele não ficou entre os 10 primeiros, né? Você acha que a gente fez um trabalho satisfatório? Você acha que o time Brasil fez um trabalho satisfatório? Eu acho que fez um trabalho muito satisfatório o time Brasil. Claro, existia uma meta, a meta não foi alcançada, mas é o maior número de medalhas de ouro que o Brasil já conseguiu na história. Dos Jogos Paralímpicos também, o Brasil não atingiu a meta, mas nem por isso deixa de ser satisfatória a participação do time Brasil. Muito pelo contrário, foi muito além do esperado, em comparação com as outras edições dos Jogos. Pode ser feito muito mais. O trabalho que o Comitê Olímpico Brasileiro do Brasil faz com as equipes de rendimento de cada modalidade esportiva, enquanto equipes olímpicas, é
espetacular, é sensacional e eu acho que o olimpismo no Brasil está no caminho certo. Qual a principal qualidade que você identifica nos países que ficaram entre os 10 melhores no ranking de medalhas? Preparação e zelo pela preparação e pela excelência na preparação dos atletas. Saber a questão da logística, onde vai dormir, como vai se preparar. A gente pega o caso norte-americano, que ficou no Flamengo, que teve um período de aclimatação, de acordo com as notícias que eu tive, foram fundamentais para os bons resultados da equipe olímpica norte-americana. A equipe britânica que ficou em Belo Horizonte, numa estrutura excelente do Minas Tênis Clube também, deu todas as condições para que a Grã-Bretanha ficasse na segunda colocação. E a República Popular da China, que ficou aqui no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, que foi fundamental para a participação da China, para a boa participação da China nos Jogos Rio 2016. Então acho que preparação para os Jogos, zelo com cuidado para ter a excelência dos atletas. É você ter toda uma estrutura pessoal por trás dos atletas que trabalhem para que os atletas apenas pensem em treinar e competir, nada mais. O número de espectadores que aderiram aos Jogos Paralímpicos foi satisfatório, mas ainda inferior em comparação com os Jogos Olímpicos. Qual a sua análise referente sobre essa diferenciação de público e de que forma podemos ter os Jogos com grandes públicos em todos os eventos? Comunicação. Eu acho que, respondendo primeiro a segunda pergunta, né, a última parte da pergunta, eu acredito que os Jogos Paralímpicos, o paradesporto, pode se basear na maneira de se comunicar com o público. Eu acredito que o público estava desconfiado dos Jogos Paralímpicos até terminar os Jogos Olímpicos. E quando o público começou a perceber que os Jogos Paralímpicos seriam tão empolgantes e apaixonantes quanto os Olímpicos, aí sim eles começaram a procurar. Porque o clima depois dos Jogos Olímpicos, não que ele diminuiu, mas o medo de que o movimento olímpico fosse embora logo do Brasil, eu acho que isso ajudou a que os Jogos Paralímpicos tivessem maior adesão, um aumento da adesão por ingressos, por modalidades e pelas pessoas procurarem os Jogos Paralímpicos. Por quê? Porque foram tão bons, tão empolgantes os Jogos Olímpicos que as pessoas abraçaram os Jogos Paralímpicos também. Claro, em termos de chamamento, em termos de chamar o público para poder acompanhar os Jogos Olímpicos chamam muito mais, infelizmente, né? Mas é assim. Agora, eu acredito que quando o público percebeu que os Jogos Paralímpicos seriam tão empolgantes quanto os Olímpicos, aí sim. Então eu acredito que o paradesporto pode trabalhar em cima da comunicação. Como bem trabalhou nos Jogos Paralímpicos, eu acho que deve continuar. Não deve ser apenas de 2 em 2 anos, porque a gente tem os Jogos Paralímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018, mas eu acho que ela deve ser constante. A comunicação do paradesporto deve ser constante. Deve estar presente no nosso dia a dia de fato. Algumas equipes, Estados Unidos, China, sempre se mantêm num ranking dos 10 dos 10 melhores, do top 10. Existe alguma, ou você já percebe alguma equipe que vai se despontar mais pra frente como uma potência do esporte olímpico? Eu acredito muito na Coreia do Sul, na República da Coreia. A República da Coreia faz um investimento tremendo em pesquisa na área do esporte e agora vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Há quase 30 anos, sediou os Jogos Olímpicos de Seul. E a Coreia do Sul é uma economia de primeiro mundo, um país de primeiro mundo, que há 30 anos não era considerado um país de primeiro mundo, a Coreia do Sul. Cresce muito baseado em ensino e pesquisa, empresas de ponta que patrocinam o olimpismo, por exemplo, empresas de telefonia celular que patrocinam o olimpismo. Então a Coreia do Sul, acredito que no futuro bem próximo vai chegar entre as 10, de fato, uma potência esportiva mundial. Então, nomeadamente, eu coloco a Coreia do Sul, que chega muito bem. A Índia, se fizesse uma política de esporte, de rendimento, de participação e de esporte escolar de fato eficiente, poderia alcançar níveis como os da China, pelo tamanho da população indiana. Então, acredito muito que é a Índia, mas não vejo esse movimento acontecer na Índia. Bom, são esses países, né? A Coreia do Sul, que eu vejo como potencial
entre as 10 principais no futuro bem próximo, de fato, assim. E a Índia poderia conseguir, mas eu não vejo isso. E o Brasil, o que você acha? Você acha que o Brasil pode se tornar uma potência? O Brasil sim, o Brasil pode se tornar uma potência desde que leve muito a sério as políticas públicas para o esporte. O resultado que a Grã-Bretanha obteve nos Jogos Olímpicos Rio de 2016, que foi o segundo colocado geral no quadro de medalhas, foi uma política que começou lá em 96. Em 96 a Grã-Bretanha apenas conseguiu uma medalha, geral, uma medalha. Eles perceberam, alguma coisa está errada. O que a gente tem que fazer? Claro, investir no rendimento, mas investir também na participação, em trazer mais pessoas para o esporte. E aí eles começaram um projeto chamado UK Sports para fomentar as pessoas a praticarem mais esportes. Claro, no começo foi o esporte de participação, mas o esporte de participação com o tempo leva ao rendimento e leva a um maior investimento no esporte de rendimento. E está aí o resultado. Eu acredito sim que o Brasil pode ser uma potência, de fato, no rendimento faz o que consegue fazer, pelo pouco que tem, recursos humanos e financeiros, mas pode fazer mais. A partir do momento em que as políticas públicas para o esporte foram de fato eficientes com fiscalização e com cumprimento dessas políticas e com foco em resultados quantitativos e resultados qualitativos. Se não houver isso, aí o Brasil não vai tão cedo ser uma potência esportiva. E quando eu falo potência esportiva, não é apenas o rendimento. É cultura esportiva, que o Brasil já tem uma cultura esportiva de praticar esporte, mas enquanto política pública não.